Olá, pessoal, e seja bem-vindo ao Clube do Musical. E lembrando que Clube do Musical, o que que é? São aqueles encontros que a gente faz para discutir sobre um musical específico, e o musical de hoje é o musical Rent. Era para ter sido já outro, porque a gente estava enrolando e eu acho que não deu certo, né? Então hoje vai ser o Rent, mas eu tô adorando porque eu tô numa vibe meio Jonathan Larson ultimamente. E se você quiser participar de outros clubes do musical, como que você vai fazer? Você vai entrar lá no catarse.me/musicalcast e você vai assinar nosso conteúdo. A partir de R$ 5, né, de contribuição, você já tem a recompensa de participar de um grupo exclusivo e que dá o acesso também ao clube do musical. Então, todo mês a gente escolhe um musical para fazer um encontro, né? Tipo, o clube do musical é como se fosse tipo um clube do livro, né? Que a gente escolhe um musical e para debater, para falar sobre, e quando puder, a gente também convida pessoas que estão relacionadas ao musical para participar. Hoje nós vamos ter duas participações que não entraram ainda, vão entrar daqui a pouquinho, que é a Andrea Marquis, que ela fez a Mimi no Rent original aqui no Brasil em 99, e também o André Dias, que ele fez o Angel, também na mesma produção original de 99. Mas antes deles entrarem, a gente vai começar a discutir, falar um pouquinho. Bem, se vocês não sabem qual é o musical Rent, eu acho que vocês, Shame né, on you! não sei onde vocês estão vivendo, né? Porque o musical Rent é um dos musicais mais famosos da Broadway. Fez muito sucesso aqui no Brasil, porque já teve duas montagens oficiais, já teve várias montagens acadêmicas, escolares. Tipo, tem filmagem da Broadway, tem o filme, tem o Rent Live, que também é outra filmagem. Ou seja, tem muita coisa para assistir, né? E sem falar que também tem coisas em relacionado ao Jonathan Larson, por exemplo, o filme Tic Tic Boom, né? Quem não sabe, né? O filme Tic Tic Boom fala sobre o Jonathan Larson, que é quem escreveu o musical Rent. E fica a Bem, dica que a gente já gravou um clube do musical sobre Tic Tic Boom. Yes, exato. Nossa, eu já tinha até esquecido, é verdade, a gente já gravou. Bem, para quem não sabe, então, o Rent, né, um musical de Jonathan Larson que estreou na Broadway, na verdade, estreou off-Broadway em 96 e fez um sucesso, assim, estrondoso, tanto que daí rapidinho já foi para Broadway no mesmo ano. E ele ficou até 2008, né, 8. em cartaz. Então Tanto ficou que assim, esse pro shot que tem da Broadway é da última sessão na Broadway. isso, exatamente, com um elenco maravilhoso também, tão maravilhoso como o primeiro elenco, então vale muito a pena assistir. Bem, também, para quem não sabe, o Rent ele é baseado na Ópera. ópera, né, La Bohème, e só que o Jonathan Larson quis fazer alguma coisa mais moderna, né, e trocou o nome de alguns personagens e também a história, que fala sobre artistas, pessoas que estão lutando para conseguir sobreviver em Nova York num período que tá todo mundo morrendo de AIDS. Então, assim, é um musical assim que se passa muito nos anos 90. Então, assim, quem viveu os anos 80 provavelmente vai se identificar muito com o musical, como eu. Então, assim, não tem como não gostar se você viveu essa fase. E assim, e pra mim, não sei pra vocês, se já vão falar um pouquinho, pra mim, assim, o Rent é um dos meus musicais top, assim, ever, assim, dos meus favoritos. Eu tenho um apego emocional muito grande pelo Jonathan Larson, então, pra mim, assim, o Rent é tudo na minha vida. Eu quero que vocês falem sobre o que vocês acham de Rent. Os meninos querem falar primeiro? Posso começar. Eu descobri o Range, bom, minha descoberta do Range foi através do Glee, pela música do Seasons of Love, então eu fui descobrir muito depois. E a primeira vez que eu assisti uma montagem acadêmica, então eu me apaixonei por uma montagem acadêmica, assim, que era, tipo, super simples, mas o fato da história ser sobre pessoas simples e suas particularidades permite com que as montagens que são acadêmicas sejam mais fáceis de ser executadas, né? Porque daí não exige muito cenário, não exige. São as pessoas e as pessoas. E aí eu me apaixonei pela história dali, e aí eu fui assistir o filme, e daí eu fui assistir a gravação que tem da montagem brasileira de 99. Então, assim, eu fui me apaixonando aos poucos, mas a história me pegou, e eu não sei por que motivo, mas ela tem várias camadas, claro. Mas eu acho que o contexto AIDS me pega num lugar muito específico em mim. Eu sou pró-causa, eu quero que as pessoas sejam incluídas e tal. Então, tudo que tem essa relação, até citando completamente diferente, mas que é do mesmo período, a herança que estava em cartaz aí em São Paulo até agora,
me pega muito esse contexto. Então, não foi diferente na história e, enfim, todo o contexto dela me remeteu em lugares específicos de mim. E o restante, pode falar se vocês quiserem, né? Não são obrigados, mas pode Pode falar. falar, Gabriel. Vamos lá. Ranch é um dos meus musicais preferidos. Eu confesso que eu não lembro como eu descobri, mas assim, ele tem algumas coisas que me pegam muito, né? Eu gosto muito de histórias sobre vida, né? Histórias que, se não foram reais, são ali inspiradas em experiências de pessoas reais. E eu gosto muito de coisas contemporâneas também. E eu acho que uma grande qualidade do Rent é que ele fala sobre um período histórico que não é tão antigo e ele não parece datado. Eu não sei qual a mágica desse texto, eu sei que Uhum. eu gosto muito, mas é muito difícil você falar ali sobre os anos 90 sem parecer datado. Você tem ali uma obra sobre os anos 60, 70 já está ali numa coisa mais clássica. Falar sobre os anos 90 ou os anos 2000 sem ser datado é um negócio assim que acho que só Rent. Já vi várias montagens, já vi montagens acadêmicas, vi a montagem original do Brasil no YouTube, vi a montagem mais recente do Brasil ao vivo, vi o Live on Broadway. Acho que eu já vi montagem do Rants até em espanhol. Então, de fato, é um dos meus Que musicais legal. favoritos mesmo. Letícia, É, você quer falar? eu quero, por favor. Porque, assim, eu não sei explicar também. Eu sou igual a Gabriel, eu também não sei como que surgiu essa minha paixão por Rent. Mas também tá no meu top 10 fácil na vida, porque eu acho que é bem impossível. Rent é aquele musical ou você ama ou você odeia. E eu acho que tem mais gente que ama do que gente que odeia. E é um musical que pega a gente, eu acho que é exatamente por isso que o Gabriel falou, de ser uma coisa muito humana. E pra mim, eu não sei, eu acho que o estilo da música, que é uma coisa que eu tô mais acostumada a ouvir desde quando eu era criança, é essa coisa mais assim, usar meio elementos dos anos 80 e 90 pra contar e cantar sobre a vida humana que tá rolando ali. Então, eu também tive a oportunidade de assistir a versão ao vivo que teve aqui em São Paulo, e eu chorei muito, confesso. Porque, independente de tudo, é Rent. E eu assisti o vídeo, reassisti ontem o vídeo da versão de 99 e a gente vê que cada período da vida que a gente assiste o Rent, a gente pega alguma coisa, né? Então, quando você assiste o Rent quando você tem 20 anos, é uma coisa. Mês que vem eu faço 28 e eu já tô assim, gente, é outra história pra mim. Então, fazia tempo que eu não assistia e aí eu me conectei com a história de uma outra maneira. E eu acho que essa é a mágica do Rent. Ela cabe para vários momentos da vida. Bem, a minha conexão com o Rank foi até por causa do meu irmão, que eu lembro, assim, que lá por começo de 2000, alguma coisa, 2001, 2002, não sei. Ele tinha um CD, escutava bastante. Eu achava que as músicas eram legais, mas eu acho que eu só vim me conectar mesmo com a obra em 2005, ali, quando saiu o filme que eu assisti, que eu fiquei assim meio, tipo, baqueado, sabe? Tipo, eu falei, realmente isso é muito bom. E o filme, assim, todo mundo critica um pouco o filme, mas eu acho ainda o filme muito bom, até mesmo porque a maioria das pessoas do elenco são do elenco original da Broadway, então eu acho que tem esse apego, esse carinho também. Acho o filme muito bom, então a partir dali foi assim onde eu fiquei, assim, apaixonado pela obra. E lembro que até no dia que fechou na Broadway em 2008, eu lembro que naquele dia eu fiquei muito triste. Eu falei, putz, tipo, não acredito que hoje tá fechando, sabe? Eu lembro exatamente o dia, assim, sabe, como foi. Mas eu tava super feliz, né, que eu sabia que ia ser filmado, então logo ia ter disponível. Então, assim, o meu carinho é muito grande, porque, assim, me toca muito algumas músicas pra mim, me pega, assim, muito no emocional e pra mim, assim, o Jonathan Larson conseguiu, tipo, transpor muito sentimento, muito a questão humana e coisas assim que eu acho que nenhum outro compositor da Broadway conseguiu antes. Eu acho que Então, o Fallen Current foi um musical que mudou a Broadway e eu realmente acredito, porque veio. O Jonathan colocou essa. Ele fez uma revolução, vai, vamos usar essa palavra que eu acho que é ideal. Que para mim existe pré-rent e pós-rent, porque é muito difícil definir depois o que veio e definir antes. Para mim é um marco, tipo, foi uma ruptura que teve. eu acho que assim, o musical que mais se aproximou,
que é mais antigo, foi o Hair, eu acho. Mas o Hair ainda tratava muito da questão do grupo, não das pessoas em si. Porque, assim, nenhum personagem no Hair é muito aprofundado. Já no Rent Sim. a gente tem bem aprofundado os personagens, até os personagens secundários, sabe? É mais com a Uhum. ajuda do filme, depois você consegue ver mais camadas do personagem, como a do Benny, que não aparece muito. Então, assim, a gente tem muita questão humana dentro dos personagens, o que é muito importante. Então, pra mim, eu acho assim, ele fez uma revolução na Broadway, realmente, do jeito de contar a história, da temática que ele usou. Então, isso me pega bastante. Eu queria fazer um adendo e falar que se o Rafael gosta de filme musical, gente, é porque o filme musical é bom. Ó, fica, É, eu fica gosto de a pouquíssimos filmes. recomendação aí, porque o Rafael é um chato pra filme musical, hein? Sim, é. Mas o filme de Ranch, eu tava até comentando com um amigo esses tempos, que eu acho que muita gente se conectou, né? Mais com o filme do que propriamente com o musical de palco. Vocês não acham? É porque tá mais acessível, né, também, não sei. Ah, também, mas agora hoje em dia com o YouTube, que nem a gente aqui tem o ProShot da versão 99 está disponível há tempos. É fácil de achar o ProShot dessa última sessão na Broadway. Mas eu acho que muita gente se conecta mais com o filme. Não sei se é uma coisa assim mais fácil de visualizar, talvez, porque Eu, como o Ranch é uma coisa assim mais, tipo, não tem um cenário grandioso, não tem coisas muito grandiosas, a galera acho que não se conecta muito. E eu acho que ter essa visualização no filme ajudou bastante. eu concordo 100% que é por conta desse visual, assim, você poder olhar além do palco, né? Olhar os cenários em locais mesmo reais, então acho que isso facilita muito na contagem da história. E o musical não permite muito isso, porque de fato é um cenário bem mais restrito, tipo, você vai muito da sua capacidade de imaginação para cada situação, né? E acho que a linha do tempo é construída melhor na maneira que o filme apresenta, que você consegue visualizar isso com mais detalhes, talvez. Uhum, concordo. E se a gente for falar de pessoas que não são fãs de musical normalmente, geralmente, a não ser que o filme não seja bom, o que não é o caso de Rent, o filme de Rent é ótimo, é sempre bom apresentar a obra pelo filme primeiro, porque é uma linguagem que as pessoas Uhum. que não estão acostumadas a ir ao teatro estão mais acostumadas. E como Rent faz um filme maravilhoso, super fiel ao original, com toda a questão de cenário, os diálogos que a linguagem do filme colocou, então eu acho que é por isso que as pessoas costumam se identificar mais com o filme. Eu, como fã de musical, prefiro as diversas montagens de palco que eu vi. Mas pode ser isso para quem não é ali muito do meio. É, Eu me pode lembro que ser. eu lembro que na época saiu o filme DVD, eu tava na faculdade, eu lembro que assim, impressei o DVD para várias pessoas assistirem e todo mundo amava o filme, sabe? Todo mundo chorava assistindo o filme, então eu acho que pega as pessoas, pelo menos naquela época pegava, eu não sei se hoje, porque pela questão de nova geração, não sei se a Mas nova eu acho que isso geração. cai no que os meninos falaram, de ser uma obra atemporal. Não sei, não sei Vê o se, porque sucesso que foi, Rafa, agora na versão que teve, né? Na última versão de Hum, 2017. hum, 2020, não, mas ali eu não concordo, sabe por quê? Porque ele pegou o hype do Wicked. Tinha os Mas meninos mesmo do assim, Wicked. teve gente que não foi. Eu conheço porque eu tô falando. Não, desculpa. Eu conheço gente que não era tão apegado no Wicked, mas pegou muito apego no Rent. Então eu acho que também eu não sei, óbvio, eu também não sou a maior fã da versão de 2017, apesar de eu ter É, chorado em alguns momentos, porque acaba caindo no choro, não tem como. Eu não sou a maior fã, mas eu entendo esse apreço que muita gente pegou, gente que não era no hype do Wicked, e acabou pegando esse hype do Rancid, e aí dá até um gosto, assim, um gosto bom, sabe? Dá um quentinho que você fala, beleza, não pegou a melhor montagem, mas eu sei que é galera que foi atrás, que aí foi descobrir outras, que aí sim. assistiu, aí fez igual o Gabriel, que foi assistir montagem acadêmica. Então, isso eu acho legal, abriu uma porta bem bacana. Essa montagem de 2000, eu acho que era ali 2016, finalzinho de 2017, né? Pra mim ali realmente não rolou pra mim. Pra mim ali eu acho que não entenderam muito bem o Rent. Apesar que sim, assim, elenco maravilhoso, incrível, É, o não tem elenco nem o não que tem, a falar. gente não pode falar. É, mas assim, pra mim eu acho que ali não entenderam o Rent ali, então pra mim assim, não rolou, né? Mas ok, tipo, uma equipe incrível.
Mas ali pra mim ainda sinto que foi muito pelo hype, porque eu lembro que eu conversava com as pessoas e era porque Mira tava no elenco, o Eric Cazzatoni também tava, então eu não sei, eu tinha assim uma sensação assim que as pessoas estavam indo pelo hype de Wicked, ok, tudo bem, tem um monte de gente que nunca teve contato, foi, assistiu, gostou, conheceu, mas aí é uma chatice minha pela minha idade também, por ter vivido a época, porque eu acho que muita gente estava ali, tipo assim, não entendeu a obra, realmente, o que que a obra queria Ah, não, dizer, mas sabe? isso com certeza. Então, tipo, são pessoas que não viveram a época da epidemia da AIDS, né, do HIV. Então, eu acho ali que a pessoa foi pelo hype mesmo. Então, Ah, mas pode acontecer que mas nem tudo eu. bem. Eu não vivi o auge, né, da epidemia, porque eu nasci quando o Rent estreou, né? A gente tem a mesma idade praticamente. E eu não sei, eu me identifico com esse momento, mesmo que eu não tenha vivido, parece que eu vivi. Então, eu não sei se é exatamente esse o momento que, do jeito que você falou, tipo, ah, a galera não viveu, a galera é jovem, ah, eu que sou velho, eu vivi e tal. Eu não sei se é bem por aí. Eu acho que É, ele tá falando mais de você refletir no momento e em Ah, sim. relação ao hype. Tipo, eu também não vivi a epidemia da AIDS, mas eu consigo entender é, o não, peso que eu foi acho que, isso. a gente E eu aí o acho que Rafa tá falando, consegue. o Rafa tá falando dessas pessoas que, tipo, não entendem esse peso e estão lá mais para assistir um musical a mais e assistir o artista preferido a mais. Eu acho que é mais. É porque assim, anos 90 para mim foi de ver na TV muita gente, muito artista morrendo de AIDS, era assim, constante. Nas escolas ser o assunto de palestras e pessoas falar sobre o assunto. Era uma coisa pesada, sabe? Uhum. E se usava muito de piada, sabe? De chamar o outro de aidético, né? Se Ah, referindo que porque a pessoa também horror. era gay Nossa. também. Então, assim, era uma coisa bem pesada, sabe? Então, tipo assim, é muito triste, foi muito triste. E a gente perdeu artistas tanto no Brasil como lá fora, né? Por causa do HIV, da AIDS. Então, foi uma época bem pesada, assim. Eu tenho essa memória, assim, fresca na memória. Então, por isso que eu falo que, assim, pra mim pega mais, sabe? Em alguns Uhum. pontos da É, eu acho que história. aí eu acho que é que nem o Diego falou, é uma coisa da gente identificar, tipo, a gente saber, que nem a gente não viveu, mas a gente sabe o que aconteceu e tem esse outro lado mais humano, por assim dizer. E você é mais esse lado que você realmente viveu. Então é uma coisa assim, que é aquilo que eu falei, Ranch mexe com quem tem que mexer, mexe. E mexe de forma diferente, né? Eu também não vivi claro, né? O HIV, a AIDS é ali a linha condutora da história, mas de repente nem é o assunto ali discutido que me pega mais. Existem outros assuntos ali que me pegam muito mais do que isso. Apesar de, Sim. obviamente, ser uma parte Uhum, imprescindível da história. Porque ele tem, tipo, sobre também pessoas tentando, né, ser alguma coisa na vida, de ter uma voz também. Então, uhum. eu acho que também dá para você pegar por outros pontos, não precisa só na questão Sim. da AIDS também, né? Então, tá tudo bem, tipo assim, se a pessoa foi, gostou, se interessou mais pela história, ótimo, é isso. Eu acho que é isso que eu falei, que eu acho que pega pra gente, né? Cada um vê num momento da vida, aí, tipo, você vê com 20 anos é uma coisa, você vê com 28 é outra, você vê com 35 é outra. E aí você vai indo por aí. Eu acho que Range mexe com a gente em diferentes pontos, independente da idade que a gente tá, e cada um aceita do que vem e tira uma lição de lá, porque não é possível. Se você não tirou a lição de Range, você viu errado. Uhum. Deixa antes daqui a pouco já estão entrando a Andréia e o André, Ai, né? gente, eu tô Você, ansiosa. Eu também. Vocês têm músicas, lógico, vocês têm, mas quais são as músicas favoritas de vocês? Eu vivo por I'll Cover You. Eu gosto, mas tá longe de ser uma das minhas favoritas. Não, E pra mim, assim, uma das qual? músicas favoritas da vida, até, não é nem do Brand, da vida nossa, fugiu o nome, meu Deus! É Eu sou solo, péssimo com nome de música dueto? também. Nossa, fugiu o nome. É Deixa solo, eu ver. dueto? Eu te ajudo. É... Another Day, eu ia falar Another You. Ah, Another Day. Não, Another Day é assim. Muita Another gente Day. considera, eu acho que o La Vie Bohème. Ela de Bohemia é épico, né? Não, La Então, Vie tipo, Bohème é o épico do musical, só que eu acho que Another Day é o momento que você começa a chorar e você não para mais. porque o Another Day tem a questão ali, né, que daí
da questão do relacionamento, né, da Mimi com o Roger, e daí entra o elenco no final Ah, cantando é tudo. junto, é tudo muito E lindo, começa o muito lindo. mantra, né, do musical, No Day But Today. Sim, Uhum. também, Maravilhosa, Another exatamente. Day. Nossa, vocês estão falando, eu já me arrepiei. Não é a minha música favorita, mas eu já me arrepiei pensando. A minha é One Song Glory. Eu tenho, Ah, eu tenho amo. tendências com Sim, solos e eu gosto muito de One Song Glory. Eu acho que ele é uma música ali no, mais ou menos do começo, ele direciona ali quase que o tema do musical, né? sim. É Uhum. porque É, pra mim, é o Roger cantando, mas cada um tem a sua. Cada um tá procurando sua glória ali na sua área Aham. ali. É pra bem mim tá isso. dentro do top 5, eu acho, de gostos, essa música. É linda. Eu acho que o Eu, Rain... Desculpa, pode falar, Diego. não, eu vou pro clichê, tá, gente? Eu vou pra Seasons of Love porque me pega na vida, assim. Então, tudo bem, eu vou responder o clichê mesmo, porque é a que eu gosto mais Mas mesmo. tá tudo Então, bem, amigo. tá Mas ótimo. a questão do Seasons of Love, se a gente for ver bem hoje, é super clichêzão, tá super batido e tudo mais. Mas se você for perceber como essa música é foda. Tipo assim, a Sim. É. letra de. Por isso que ela se tornou tão icônica, porque ela é muito foda, essa música. Mas hoje Uhum. em dia nem escuto mais tanto porque cansou, A sabe? gente, Mas é é. isso que eu ia falar, a gente já ouviu tanto que acaba É, cansando. Mas eu acho difícil ter uma música no Range que a gente acaba pulando. Assim, tipo, nossa, eu E odeio, zero, nota eu dó. não É gosto muito difícil. do What Do You Want, né? Que Nossa, eles eu ia falam falar que que eu é a adoro o Orion. Ai, não, eu não gosto dessa música. Eu pulo essa música. Eu não gosto muito, não. Nossa, eu vou ser cancelado se eu falar que eu pulo. Eu pulo Over the Moon, escutando assim, Ah, soundtrack. não, mas isso aí tá tudo bem. Isso aí Mas tá essa aí tudo tá bem. tudo bem, porque Over the Moon é a Maureen é chata. Ai, também é um monólogo, né? Na verdade, não é música, né? Então, Não, amiga, não tem bem, problema nenhum pular Over the Moon, tá? Às vezes eu também pulo. Ai, porque é uma cena tão icônica pra tanta gente. sim. Ah, mas até Então, aí, Take Me or Leave Me também é super icônica e ela também já encheu o saco. é, Por também, tem repetição, isso. né? Sim. Exato. Tem uma música que eu assim, me arrepio no final dela, e não tá no filme, que é Goodbye Love. Nossa, Porque a Mimi, Goodbye Love. a Mimi cantando o tempo todo Goodbye Love, né? Se despedindo do Roger, e no final ela fala Hello Disease, né? Olá doença. Tipo assim, é muito arrepiante. Tipo assim, Uhum. te pega na alma isso daí. Então, pra mim, eu acho que essa é a segunda minha música favorita. Mas assim, é muitas músicas E A minha boas música também. cortada favorita é Halloween. É um Halloween também é solo do muito Mark bom. completamente desesperado. eu acho que a E minha também. Eu eu adoro adoro. Halloween. Eu gosto muito do Christmas Bells, que não tá no filme também. Eu acho assim que a forma que a música vai ganhando força é muito legal, tipo, com os coros, eu gosto bastante também. Ah, é Que mais? maravilhoso o Range. Eu queria perguntar, qual que é, assim, a história que... dos personagens que vocês, tipo, vocês falam assim, ah, não, eu quero guardar esse personagem no potinho e proteger de todo o mal. Putz, que difícil. O Não que todos, personagem? não, todos precisam, lógico, todos precisam ser protegidos, mas aquele personagem assim que você pega e fala assim, nossa, esse aqui eu faria um altar pra você, Ah, assim, Mimi, eu honrado. acho. Não tem Porque como, Mimi. A minha Mimi. É. Eu Acho que acho a Mimi é difícil a que responder mais se outra fode ali. coisa. É. Ah, sei lá, tem gente, eu conheço gente que faria isso com a Angel, por Não, exemplo. e a Angel? Eu ia falar Sim, isso. Angel. é doído, gente. É. Assim, eu fui pro musical a primeira vez esperando nada, né? Porque era uma montagem acadêmica e eu nem conhecia a história como um todo, só conhecia Seasons of Love, que eu já tinha dito. Mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, não estava preparado para isso, sabe? E então, sim, colocaria num potinho. A Sim, primeira é vez que Angel e eu Mimi. vi, Angel e Mimi, com certeza. e a primeira É, vez que é. eu vi ao vivo foi numa montagem da Cal, que quem fez a Angel foi um amigo meu, foi o Caio Locke. Hum, E eles fizeram uma montagem que, de propósito, bom, o pessoal, não sei quem conhece a Cal, né, a estrutura, a escola aqui do Rio de Janeiro, todo mundo já ouviu falar. Eles têm, o lugar que as montagens acadêmicas são feitas não é um teatro tradicional. Uma sala em que eles dispõem as cadeiras e lugares do chão de acordo com a montagem que tem lá. E eles fizeram um conceito que, aí vocês vão me perdoar se eu usar o termo errado, eles chamaram na época de teatro total. Então, assim, de propósito, não dava para ver tudo o que estava acontecendo. Eram cenas simultâneas e algumas delas iam estar nas suas costas. Eu tentei ver ali hum. 2, 3 vezes, sentado em lugar diferente. E, assim, foi um negócio envolvente, né? Pô,
Era quase como se eu estivesse ali na casa que eles moram, né? E quem fez a Angel foi um amigo meu e foi a primeira vez que eu tive contato com a obra ao vivo, né? Então acho que Uhum. também isso marca muito. É, eu tava até comentando com o Rafa, que até postei isso no Twitter hoje. Você falou de montagem assim. Hoje não, minto, ontem. Que quando a gente foi no Iron, o Rafa virou pra mim e falou: Nossa, eu queria um rent assim. Aí isso alugou um triplex na minha cabeça, porque eu tava assistindo o rent ontem. E eu peguei e falei assim: Meu Deus, eu quero uma montagem daquele jeito. Ai, que ódio, Rafael, por que que você colocou isso na minha cabeça? É, O isso Live, tudo, o assim. Live tentou fazer alguma coisa assim, né? É, É, sim. tentou. Uhum. É, mas o live ainda as pessoas tiveram que se comportar em algumas vezes, ficar sentadinho ali, É. O mas tem Rafael um já queria momento fazer ali uma que lá. festa em La Vie Boheme junto lá com eles. Sim, de você subir na mesa junto, ia ser incrível, ia Ia ser ser muito incrível. legal se rolasse mesmo. Ó, fica aí a Produtores, dica, produtores. por favor, ó. Pode fazer lá no rooftop mesmo, não tem problema nenhum. A gente vai dar um jeito. Se montarem em São Paulo, avisa bem antes, tá? Para me programar. A gente grava um clube do musical sobre Rent lá. É, eu acho uma pena porque eu acho que nem o produtor ia fazer isso, porque eu não sei se o Rated chama tanto público assim. É porque o público de teatro musical vai chamar, lógico. Sim, Mas eles não estão pensando no público de teatro musical, estão pensando no público geral, não tem como. O produtor pensa dessa forma. uma Então não pena. sei se rolaria. Só Então, que agora, obrigado, você alugou meu triplex e eu estou ficando sem dormir pensando nisso. sim, sim. Você não tem Mas vergonha? enfim, vamos lá. Daqui a pouco já tá. Espero, né, que daqui a pouco entre o, né, a André e o André. Vocês chegaram então a assistir a filmagem de 99 aqui no Brasil? Aham, eu Sim. revi ontem. É, Do que assim, Brasil, eu assisti a montagem acadêmica e essa de 99. Eu não assisti essa de 2017. Eu nem sabia da existência, eu fui descobrir, não agora, mas eu descobri faz pouco tempo também. Nem... tá. Acho que o Não, é Diego porque. descobriu quando a gente comentou no grupo. Eu acho que sim. Eu cheguei a assistir ao vivo, mas assim, foi uma temporada muito curtinha aqui no Rio. Foi, Terças e né? quartas, eu não consegui ingresso, eu fiquei muito Era. longe, foi E meio foi no difícil. Riachuelo, né? Foi no Riachuelo, mas eu fiquei, eu É, fiquei eu muito lembro. longe, não pegou muito. Mas eu vi a de 99, eu já vi acho que ela umas 3 vezes assim, inclusive uma foi aqueles eventos de pandemia que eu mandei para meu amigo e falei, vamos assistir. Eu tinha que Melhor fazer, né? jeito. É, porque eu lembrando que nessa montagem que a gente teve de 99 foi, tipo assim, super oficial, porque assim, foi pouquíssimos anos depois que estreou na Broadway, Foi. e era uma montagem que veio do México, se eu não, veio do México pra cá, todos os figurinos, cenários e tudo mais. Lógico, daí foi versionado, que, né, tipo, era dirigido pelo Billy Bond, mas ele também fez as versões, mas eu sei que os atores ajudaram a fazer também as versões. E uma coisa assim que é muito interessante é que o pai do Jonathan Larson, né, o Al Larson, ele veio assistir porque ele gostava na época de assistir todas as produções, porque Ai, que ele, demais. ele queria ter, né, esse contato com as pessoas que estavam trabalhando com a obra do filho dele, né? Então, eles tiveram a honra de conhecer isso e jantar com o pai do Jonathan Larson. Aí, André Marquis tá entrando. Vamos Bem deixar na hora isso que a tudo, gente tá Olha tá? aí, olha falando de aí. Rent É. 99. Olá, Andréia, tá escutando? Agora ela tá escutando, eu acho. Oiê! Acho que Ixi, a aqui gente que não não tá me te A escutando, escuta. gente não. não tá te ouvindo. Tá. Ela tá falando que ela vai pegar um fone de Traduzindo ao ouvido, alguma coisa fone. assim. Não vai entender. Vocês me ouvem? Agora Perfeito. Sim, sim. sim. É. Oi, Olha! Olá. Ih, tudo bem, Não, gente? tudo bem. Tudo. É incrível que você tá com o cabelo bem que você usava na época que você fazia mimi também, né? Eu tô com tranças, né? É, com as tranças, parece muito a mimi da época, né? Sim, Então. sim. É. A, a- a gente já estava aqui, a gente já estava conversando, né, antes, falando sobre o que a gente, né, gosta do Rent e qual que é o significado de Rent para nós. E, bem, você sabe, né, que eu gosto muito né, de você e principalmente também porque você fez parte né, do elenco original aqui do Brasil, que é uma coisa para mim, sim, que eu tenho um respeito enorme pelo elenco original, porque eu acho que fez parte da história do teatro musical brasileiro, então eu acho que é muito importante. Eu queria que aproveitar que você já entrou agora aqui e falar para você como foi você fazer parte do elenco original, falar um pouquinho de como foi.
Então, eu tenho respeito pelos meus colegas também, que fizeram parte desse elenco, sabe, Rafa? Porque era um elenco tão heterogêneo e nós não estávamos nos mesmos circuitos, não nos Sim, conhecíamos. E todo mundo estava um pouco começando de alguma maneira uma trajetória. Então, engraçado que coincidiu um pouco com os perfis, um pouco dos personagens originais. Então, foi um período de tanto aprendizado em, em, em várias frentes, assim, né? Porque uma galera muito heterogênea, que vinha com informações muito diferentes das que eu estava acostumada. Era um projeto, efetivamente não entendia do que se tratava teatro musical. Então, para mim, alguns de nós já entendiam bem sobre isso, como Daniel Salvi, talvez, Bianca Tadini, que já sim. tinha uma formação internacional, um pouco voltada, especializada um pouco no teatro musical. Eu não conhecia nada da obra, então foram tantos aprendizados em tantos níveis, em tão pouco tempo. A Lê Maestrini também, acho que era uma pessoa um pouco mais conhecedora do que significava o gênero, Uhum. mas não todos nós. O Danilo, por exemplo, vinha de um lugar completamente diferente dos nossos. Sim. Então, foi um encontro ali de um momento de algumas pessoas na sua juventude que puderam ter uma troca que foi muito humana, para além um pouco do que do que se tornou o teatro musical depois. E é muito engraçado porque nós não nos encontramos tanto assim, né? Eu nunca mais voltei a trabalhar com vários dos meus colegas, com a maioria deles, inclusive. Eu voltei a trabalhar com o André Dias e com o Dani Salvi como diretores. Uhum. E é uma coisa muito comum da gente entender que alguns dos nossos colegas podem nos dirigir, né? Sim. E são alguns dos especialistas no gênero, mas não voltei a trabalhar com quase nenhum dos outros colegas de elenco. Então foi um momento tão especial de juventude, sabe? Um Almost Famous, sabe? Esse filme. Sim, Tão sim. divertido Ah, aquilo. imagino, imagino. É, só um pouquinho, eu acho que deu uma cortadinha só no alto, mas agora eu acho que foi, né? Tá certo. É que a tua câmera também parou, travou, mas eu acho que tá ok, pelo menos tá dando pra escutar bem, né? Oi? Tá dando pra Deu para escutar me bem. ouvir? É, não, voltou, porque eu acho que deu uma cortadinha só no final, mas voltou agora. É que tua câmera tá travada, por isso. Ainda tá? Deixa eu ver Tá aqui. Para mim travada. não tá, não. É, Para mim tenta só não ligar e tá. desligar a câmera. De repente volta ao Tá. normal. Porque eu, tipo, travou quando eu tava te apresentando e tudo mais. Vamos ver. E eu Voltou acho ainda que. ou não? Não, não voltou. Não, né? Voltou? Não, não. Não, acho que aconteceu a mesma coisa que a Eu câmera acho que da tá a mesma coisa que, Letícia. que eu. É. Quer, Não, mas não quer tem que eu problema, volte? não. Quer que eu saia e volte? Pode ser, pode tentar. Pode ser. Tá Tenta. bom. Vamos ver se. De repente Vou nessa. deixar vocês e já volto. Peraí, gente. Beleza, Tá beleza. bom. Gente, ai, ainda bem que não tá aparecendo câmera, porque eu tô chorando aqui com ela contando. Ah, Gente, eu tô muito emocionada com isso. Sério, vocês não têm Ixi, ideia. já chorei muito conversando com quase com o Nossa, elenco eu inteiro. tô. Nossa, eu tô. Por isso que eu tô quieta, eu só tô ouvindo o que ela tá falando, eu tô encantada. Eu já tava Sim. quase chorando quando você tava contando a história Eu, do pai do Jonathan, aí eu já tava aos prantos aqui, escorrendo lágrimas, aí ela entrou e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu ela tá deveria falando ter com a Mimi. convidado o Danilo, que agora é Danilo. Ele tem cada história sobre o Rage, ele é incrível, ele é incrível. Ai, não, aí eu não ia sobreviver, Rafael, por favor, tenha dó de mim. Ele, eu acho que de todos que eu conversei, assim, teve as histórias assim, mais incríveis e muito engraçado, então é muito legal. Ai, nossa, eu tô emocionada real, nossa. Ele era, eu acho que não. sub de Andy, se não me engano. Nossa, eu E é uma tô delícia ouvir ela contando as histórias, né? muito. Tipo, você sente esse momento para a vida deles, né? Tipo, pessoas completamente aleatórias se unindo ali nessa pegada de vamos fazer esse projeto aqui junto. E que delícia que foi, e a gente pode
eu, por exemplo, na minha idade hoje, contemplar isso que jamais conseguiria naquela época assistir esse musical. Exata, Então exatamente, é amigo. Eu penso que quem demais. assistiu na época era muito sortudo. Nossa, Foi agora muito sim. sortudo. Nossa. Agora, É, tá conectando o áudio. Ixi, mas eu acho que conectou o áudio, não. É tudo tira do mudo. deu E Fala alguma agora? pro... coisa. Agora a Aí, gente tá te ouvindo. A gente não tá te vendo, mas não tem problema. Desencana Ah, que com o pena vídeo. que para mim aqui tá normalzinho. Não, não tem. ah, Escutando você tá ótimo. Então tá. Sim. Daí, você tava falando em relação, A né, de. saber, eu tô toda arrumadinha, eu vim toda arrumadinha pra conversar. Ai! Ah, Mas a gente pegou o comecinho do vídeo, deu pra deu ver. pra É, ver que Tá exato. você bom, tá toda tá bem. arrumadinha. Tanto que até elogia as tranças e tudo mais, então deu pra ver. Tá, né? A gente então tava falando, né, de como foi essa experiência no começo, de conhecer as pessoas. E é uma obra hoje em dia que você ainda continua gostando, que continua muito importante pra você. Como que é seu sentimento ainda em relação ao Rent hoje em dia? Eu não gostei do filme, Olha Rafa. só, a gente tava falando que a gente amou o filme. Eu não gostei do filme. Não consegui. Eu assisti a peça fora do Brasil. Eu assisti na Broadway. Eu amei. E aí consegui ver as diferenças. Tinha umas coisas de alçapão, consegui entender. Eu entrei bastante na história. Mas o filme eu não curti muito. Eu acho que, assim, eu acabei de fazer o Alguma Coisa Podre, em que tinha uma referência ali sobre o Rent, né? E sobre a Uhum. Mimi, e tinha a Ingrid Geiger, que também tinha feito Mimi, né? É Sim. engraçado porque essa peça sempre volta de alguma maneira para mim, né? Esse personagem sempre, assim, a galera de musical sempre me faz voltar a esse momento, sabe? Então, eu tenho uma certa relação um pouco apaixonada. Eu gosto porque foi tão importante para mim e foi tão marcante a época um pouco. Então, eu gosto assim de graça, sabe? É uma coisa que me traz alegrias, assim. Essa é a minha relação com a peça hoje. Porque foi uma coisa que me trouxe para um lugar tão interessante. A minha relação com musicais, Rafa, desculpa se eu me estender um pouco, aí você me corta aí. Não, tudo bem. A minha relação com musicais vem mais do audiovisual, da época de cinema, da época de ouro do cinema, sabe? Porque no final dos anos 70, é, sempre havia um musical no meio da noite, no meio da madrugada. Todo final de ano tinha o Mágico de Oz com a Judy Garland, sabe? E aí depois, com o tempo, eu fui entendendo que as cantoras de jazz e os cantores de jazz tocavam os clássicos. Eu fui entendendo isso aos poucos, que aquelas canções dos musicais que eu assistia, muitas delas vinham do teatro musical, que era uma coisa que eu não tinha acesso exatamente. Então, a minha relação com os musicais parte daquela relação com os musicais da década de 50 e os que vieram depois também, como o Hair, o Cabaré, do audiovisual transposto, que transpôs o teatro musical um pouco para as telonas. A minha relação vem daí. A partir do Rent, talvez eu entendesse um pouco que já acontecia o teatro musical de alguma maneira pela Bibi Ferreira, pela Marília Pêra, pela Cláudia Raia, que eu fiz antes do Rent, mas foi no Rent em que eu acessei o gênero, entende? Um pouco através daquelas pessoas, um pouco através do que foi acontecendo depois. Então, a minha relação com o Rent é de muita gratidão nesse sentido, porque primeiro que ampliou o meu olhar é, 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 musical, a minha musicalidade, através do repertório do teatro musical. Então, o Rent teve um marco para mim de musicalidade, não só de plataforma de expressão, mas também de musicalidade, porque algumas das escolhas que eu fiz, que os meus personagens fizeram no teatro musical, são escolhas que talvez eu não faria como artista musical. Como, por exemplo, a Ida, que dá notas altíssimas e faz escolhas beltadas em momentos que eu, Andréia, não faria.
Então, a partir do Rent, isso ampliou de uma maneira tão deliciosa o meu olhar a respeito do teatro, a respeito da música, que eu só posso ter alegrias, né? Muito bem, muito bem. E uma coisa assim que eu fico pensando, porque na época que vocês fizeram o Rent, tinha, tipo, recém saído da Broadway, né? Tanto que eu até tava falando pra eles que eu acho que até a produção que vocês fizeram veio do México, né? Eu acho, se não me engano, na época, né? Era Bom, cenário, tinha sequestração. criadores que eram do México. Eu lembro alguma coisa que ele tinha vindo do México. Mas, por exemplo, se montar o Rent hoje em dia, ele não tá mais falando, né, com os dias de hoje, né? Porque as pessoas não estão morrendo É, mais de datado. AIDS e nada mais. É, como que foi na época? Vocês tinham algum tipo de recepção do público em relação à temática, ainda mais o seu personagem, né? Porque o seu personagem ali, do final, meio que morria, né? E, né, com a AIDS e tudo mais. Então, como que era essa recepção do público na época? Só pra gente se sentir como que era um pouquinho isso. A gente não. Sabe que eu acho que a gente não tinha. O que eu entendia do personagem. Hoje eu entendo a, quantas camadas tinham a Mimi. E os outros personagens também. Para a época, para os acontecimentos. Mas a gente não tinha nem o peso nem a responsabilidade. Nós éramos Hum, jovens. E eu acho que talvez os personagens mesmo, talvez não tivessem. É muito engraçado porque uma pessoa que viveu nos anos 80 e que viveu a crise da soropositividade, talvez também não entendesse exatamente o que estava acontecendo naquela época. Olha, eu não sei, talvez eu vá morrer, vamos viver. hum, A sensação que eu tinha de Mimi era essa, apenas. Eu não acho que a gente entendia a responsabilidade que está falando sobre o tema naquele momento, entende? sim. Apesar de todos termos, eu acho que todos nós entregamos a mensagem da peça exatamente por essa irresponsabilidade e desconhecimento preciso sobre o tema, porque era tão feliz estar com aquelas pessoas e ao mesmo tempo acho que a gente vivia uma juventude sem internet, um pouco cega a respeito do mundo, sabe? E, e a Mimi me acessava pelas emoções. Eu imaginava que uma pessoa naquela circunstância estava vivendo sensações intensas. E para mim era só um transporte de algumas coisas românticas que eu vivia na época. Eu não tinha toda a responsabilidade precisa do que aquele espetáculo tinha significado num momento específico. A gente se sentia muito emocionado. Eu lembro que o pai do Jonathan Larson veio e a gente ficou muito emocionado com aquilo, sabe? Então eu acho que é, isso passava um pouco para a cena, né? A cena artística e um pouco histórica. Mas eu não sei se a gente tinha toda aquela responsabilidade. Hoje eu ouço algumas pessoas dizerem, é um espetáculo um pouco datado. Mas é datado como foi o Hair, um pouco naquela Uhum. coisa do Woodstock, anos 70. Eu conheci agora também alguma coisa podre, a Carol Botelho era cover da Ingrid como Mimi. E eu não sabia disso, eu Uhum. fui saber disso no último dia do espetáculo. Então, eu olhei para ela e falei, nossa, você é uma Mimi perfeita, assim, física, assim, idade. Eu falei, cara, se você fizesse uma Mimi agora, você ia fazer uma Mimi maravilhosa. Então, é um espetáculo um pouco datado na sua época, mas tem uma coisa de humana e de pessoas e de grupo que se encontra. Aquela coisa toda do rent, como pagar o aluguel, como é uma coisa de descoberta, de transição. A vida da gente, Rafael, é uma transição, né? A gente é criança e transita para pré-adolescência, transita para adolescência, transita para a idade madura, aí transita para um lugar que é uma pré. Uma hora eu vou me tornar idoso, que talvez seja uma pouco. Então, a vida é uma transição. Esse espetáculo é um pouco um espetáculo de uma transição para a maturidade, para as coisas mais duras da vida.
Então, que ok, que seja. É uma coisa anos 80? Mas é uma coisa tão bem articulada, eu acho, Sim, com, com, com essa juventude que talvez dialogue com a nova juventude, sabe? Como experiência de uma época. sim. Não sei. Sim, sim. Você até comentou, né? Eu tinha até comentado antes que o pai do Jonathan Larson veio assistir. Você tem alguma memória, alguma coisa com ele, de ele falar em relação ao elenco, ao trabalho de vocês? Você tem alguma memória disso ou já é muito tempo para você lembrar? Eu tenho uma memória do almoço, de um almoço que fizemos todos nós. Uhum. Eu tenho um pouco a lembrança dessa memória por causa de uma certa comoção, essa comoção, sabe? De Sim, essa ver qualquer coisa engraçada, que era uma comoção que eu não entendia, mas que eu participava, porque eu sim, não tinha toda a bagagem. Eu não posso dizer que eu já era fã do Jonathan Larson. uhum. Sim, Eu não posso dizer que eu tinha todo o conhecimento do gênero de teatro musical. Aquilo tinha começado ali, mas eu me senti emocionada de ter aquele encontro, de falar: "Nossa, sim. pai do cara", uma história que tinha acontecido e que foi desembocar, e aí eu tinha entendido que, por exemplo, naquele momento eu acho que eu era a Mimi número 49 no mundo, eu acho. Eu não sei por que eu guardei esse número, mas eu achava naquele momento que eu era a Mimi número 49 no mundo. Sim. Então, o que eu ficava imaginando era uma coisa que tinha acontecido, talvez no quarto, uma ideia, uma proto-ideia, que tinha acontecido no quarto de um cara, de um norte-americano, que viveu essa época muito fortemente, porque eu acho que as coisas. Manhattan, vocês já foram para Broadway, ali onde ele morava é um lugar tão pequeno, então aquilo deve ter sido acontecido tão no nervo, aquele acontecimento, e em algum momento o Jonathan Larson falou: eu vou escrever alguma coisa sobre isso, e aquilo tinha gerado um acontecimento artístico que rodou o mundo, e em algum momento, em algum ponto, ele falece, o pai dele vem até aqui para nos ver fazer. Então aquilo já era um acontecimento tão delicado, sabe? Que eu Sim. estava participando, sem saber exatamente qual é o contato que eu tinha. Eu sabia que o Cazuza tinha falecido, tinha acontecido alguma coisa aqui no Brasil que Uhum. também. Então aquele momento também era um momento muito forte da MTV. Sim, sim. Então aquilo parecia um acontecimento pop tão delicado, sabe, na nossa história artística, e eu, nossa, nós estamos participando nesse momento tão sensível, sabe? Então, eu tenho lembrança desse almoço com o que todo mundo chamava de Papa Larson. Sim. Papa Larson, para mim, era uma coisa tão íntima de quem entendia do, da peça, do que tinha acontecido com a peça, de como aquilo tinha explodido depois da morte do Jonathan Larson, e que ele mesmo talvez nem tenha conseguido entender. Você entende como é uma coisa que o próprio escritor talvez não conseguiu Sim. entender o que foi que ele escreveu naquele momento, de como aquilo era uma ruptura um pouco de da escola de musicais. E aí, em algum momento, algum ponto da história, o americano, que era pai do cara que escreveu, e se encontrava ali com a gente, falava: olha, aconteceu isso com o meu filho, e agora nós estamos aqui. Então, era como se estivesse acontecendo alguma coisa. Não tem nada a ver. Mas, por exemplo, eu me lembro do dia que a Marielle Franco foi assassinada. Ok, sim. Eu também me lembro desse momento, porque foi um momento um pouco marcante em que aconteceu algum momento ali muito doloroso e que todo mundo se conectou, e aquilo, para mim, aquele momento do encontro com o Papa Larson, que para mim não era o Papa Larson, era o pai do autor, e que ele me trazia essa emoção do autor para aquele Uhum. momento. Então, eu lembro muito desse almoço, porque esse almoço também antecedia muitas coisas entre nós do elenco, sabe?
Então, eu lembro desse almoço. Muito bem, muito bem. Deixa eu só abrir aqui. Vocês têm alguma pergunta para o André? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. André, eu só Cada queria Eu nem um. falar que, perguntei o nome que de a minha vocês, câmera Leti. não tá aparecendo, porque eu tô achando ótimo, porque eu Mas o tô seu nome eu sei, chorando. Letícia. Eu tô chorando com as suas histórias, que eu tô aqui emocionadíssima. É uma honra estar aqui ouvindo suas histórias. Sou muito sua fã, sou muito fã do que vocês fizeram. E aí eu queria perguntar também se tem assim, é, você fazia a Mimi de uma maneira tão natural, que é o que você comentou, agora que você já estava com essa coisa mais de jovem, mais, entre aspas, irresponsável, tudo. E a Andrea hoje? Como que a Andrea faria a Mimi? Eu não sei, eu não faria, eu acho. Isso é falar da faria, né? Não, eu É. faria, não faria porque também eu não me sinto a melhor bunda do bairro. A responsabilidade, É a verdade. irresponsabilidade também tinha um pouco isso, sabe, de... Não, Mas, ó, como eu faria, eu não sei, eu acho que eu tenho eu conheço melhor, eu tenho mais habilidades com o gênero. Mas eu não me vejo mais fazendo mimi, não. Eu vejo a outras qualidade pessoas. também. Quando eu vi a Carol Botelho, eu falei, você é perfeita! Que legal! Eu era perfeita assim também, que legal! Mas é tipo, lógico, né? Porque você não tem nem mais a idade do personagem nem nada. Mas óbvio que você faria, eu acho que uma mimimi totalmente diferente do que você fazia, por causa do tempo, né? Que já passou mais de 20 anos. Então, né? Seria uma outra. Já Eu vai ser acho que tem quase coisa um 25. pouco engraçado, eu estava falando isso com os meus colegas, né? Eu nunca olho muito para trás, assim, eu gosto de olhar um pouco para frente. Que personagens eu talvez puder. Até hoje, eu não me sinto assim uma especialista, sabe? Eu tenho tido a sorte. Eu estou falando Rafa, estou falando com todo mundo aqui, mas é Sim, porque eu estou não, falando tudo bem. Rafa, é o que eu conheço. Eu tenho tido a sorte, eu sou uma frequentadora do teatro musical, um pouco bissexta, né? Porque eu fico uns 5 anos sem fazer teatro musical, fazendo outras coisas, e aí volto para fazer teatro musical. Eu tenho a sorte de encontrar uma galera que está sempre um pouco up to date, assim, com o que vai vir, com os personagens, com a nova maneira de fazer. Por exemplo, em 2017, eu fiz o Bossa Nova, Uhum. Garota de Música não passa, Ipanema, não. É isso. Bossa Nova musical, o musical. E aí eu fiz essa peça com um elenco bastante heterogêneo também, que tinha a Fabi Bang, a Mira Ruiz, tinha o Nicola, que fez Uhum. Uhum. Nine, tinha o Marcelo Várzea, que fez Elis, que fez... Então era um elenco bastante heterogêneo também. Mas eu já não fazia musical já há muito tempo já. Não, eu Você tinha tinha feito feito Vingança uns anos atrás, mas já Vingança fazia em uns anos. 2014, Sim. 2013, 2014. É, mas toda vez que eu faço musical, eu sempre tenho uns hiatos grandes, normalmente, né, comigo. Mas sempre que eu volto com uma galera que está fazendo o que está acontecendo nos musicais agora, que acho que é o caso um pouco do Alguma Coisa Podre, que eu entrei em contato com uma galera, é um elenco heterogêneo também. Aí nem sei porque eu cheguei aí, me perdi. Mas eu digo, eu estou algum tempo sem fazer teatro musical e volto com uma galera que está fazendo teatro musical sempre. E isso é um pouco um respiro. Eu fico imaginando que eu fico um pouco me reciclando através Sim. dessas pessoas. Eu não acho que eu seja a pessoa mais especialista sobre teatro musical, porque vira e mexe eu estou fazendo outras coisas. Mas eu acho que hoje eu compreendo melhor a importância e o quanto isso me resgata e me traz informações novas, o quanto isso me renova todas as vezes que eu faço. Então, eu fico pensando um pouco mais para frente, né? Eu fiz esse ano
além do ar, que tinha o Cássio Escapan, que é um ator que eu admiro muitíssimo, mas não é exatamente uma pessoa identificada precisamente com o teatro musical, uma outra escola. E fiz com a Liane Maia, que fez Pippin, várias coisas de musical. Uhum. Então, eu conversava com a Liane. Liane, por exemplo, é uma pessoa bem identificada com teatro musical, anterior ao Rent, por exemplo. Uhum. Então eu fico pensando um pouco para frente, eu não fico pensando o que eu já fiz, né? Eu fico pensando, puxa, Zezé Mota, você já viu Zezé Mota em cena? É uma loucura. Então eu fico pensando, quais são os personagens que a Totia, né? Sim. Agora em cartaz eu acabei de ver Funny Girl com a Estela, sabe? Então Sim. eu fico pensando que os personagens que talvez eu pudesse fazer bem e que talvez aconteça de eu fazer, porque eu produzo em música, eu não produzo em teatro musical ou no audiovisual, então eu preciso ser convidada para chamar. E acaba que quase todos os personagens para os quais eu sou chamada, eu não sei nada sobre o personagem, né? Então, acaba que eu fico. Quando me dizem, esse personagem talvez seja para você, aí eu mergulho no personagem. Então, se um dia me chamassem, vamos fazer uma Mimi véia, uma versão dessa Mimi mais madura, eu penso, deixa eu estudar como é que eu faria isso, sabe? E tem algum personagem que você sonha em fazer, por mais que você tenha falado Qualquer assim? um dos Sondheim pode me chamar que eu estarei feliz. Ah! Qualquer um. Não É, farei, não fiz nenhum ainda. Qualquer um que me né? chamar, eu acho que vou adorar É, estudar. e o bom é que o Sonic tem vários musicais que não é para personagens muito jovens também, então por isso que Então, daria super certo. Tem vários aí que você pode fazer. mas eu penso várias coisas, Rafa, por exemplo, um personagem muito jovem feito por uma mulher como eu pode dar uma coisa engraçadíssima. Então, eu não penso dentro da caixa também. Eu penso Ah, sim. fora da caixa, sabe? Muito bem, muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguma coisa lá do Rent, assim, que de bastidores ou coisas de cena mesmo que você lembra que foi. De repente, algo errado que aconteceu, que você lembra, tem assim, uma memória vívida de alguma coisa específica? Eu lembro de. Você imagina que naquela época, hoje, por exemplo, a gente trabalha com sapateadores e eles colocam duas caixinhas de som, Hum, de lapela para a voz e lapela para o sapateado. sim, Naquela época, os lapelas não eram os lapelas de hoje. sim. Era um negócio enorme, Então, né? eu me lembro de ter feito a Mimi descendo aquela escada com o microfone de mão. Olha. Então, Nossa! o microfone falhou, não havia um microfone lapela sobressalente, me deram um micro, não sei como é que aquele microfone chegou na minha mão e eu desci cantando com o microfone. Fiz a Madonna, fiz a Mimi, vinha Madonna. Apesar que a Madonna também usa, até a Madonna já usava microfone a capela É, naquela época, mas Aí eu sim. fiz a pagaria pra campanha, ver isso. Eu pagaria tranquilamente também. fiz a Madonna, desci com a lapela, adaptando a coreografia. O que eu acho uma coisa surreal, porque eu não danço nada e me virei. Ainda mais descer uma escada, só com uma mão, Descendo a né? escada com o microfone. Deve ter sido divertido de ver. Foi divertido de fazer, porque era uma coisa tão surreal. Dá aqui um microfone, tudo era divertido ali, Ah, mas sabe? aí eu acho que caberia, né? A Mimi dá pra fazer no Alt Tonight, dá pra fazer uma coisa assim. Então você deve ter se jogado ali pro Tanto dá que personagem. eu fiz. Tanto dá que eu fiz. Então, Era muito perfeita. divertido. Mas eu lembro que foi uma coisa especial, foi um acontecimento Sim. especial. Porque eu lembro, por exemplo, quando isso acontecia nos espetáculos da Cláudia Raia, ela parava o espetáculo, fechava a cortina, dizia: tivemos um problema, vamos voltar como o espetáculo é. Mas a gente optou a pegar o microfone e vamos embora, porque eu acho que é uma coisa que a gente me faria. Sim, Uhum. sim. Sim, com Não, certeza. mas normalmente até que cabe, por ser aquela coisa mais rock and roll também, eu acho que até cabe, né? Sim, Dentro do sim. espetáculo. E a Hum. Então eu lembro montagem. de. Pode falar, pode falar.
Eu lembro desse momento, sabe? Ai, que excitante! Como eu faria com o microfone de mão, sabe? Ah, Foi legal. e você fala, Gabriel? Não, e a montagem de você. Eu acho que assim, uma dos chans da montagem, né, que eu assisto, né, agora vendo, é essa coisa que transparece até pela tela, por uma gravação, o quanto era orgânico. O quanto um microfone de mão ali estaria 100% inserido. O quanto, sei lá, se você errar alguma coisa, é uma coisa tão orgânica, uma coisa tão viva, uma coisa tão dinâmica. E vocês estarem ali inseridos no contexto, ainda que, claro, vocês não entendessem 100% do que era aquilo, eu acho que eu consigo transparecer, eu consigo ver isso na gravação. É um negócio assim incrível. E Sim. que hoje, né, É, até com a evolução do teatro musical, é até preciso tomar um pouco de cuidado para não perder o orgânico em prol ali da perfeição técnica, né? Sim. é. Eu Porque senti isso também, sabia? Fala o seu nome, eu não Gabriel. consigo. Gabriel, eu sinto isso um pouco também, sabia, Gabriel? Porque, assim, é um pouco como se a Mimi, naquele momento que aconteceu, a- o microfone parou. Mas a personagem da Lê, a Maureen, talvez fizesse isso, sabe? Era um bando de artistas, de jovens artistas. Então, eu acho que essa coisa que você sentia, orgânica, era um pouco porque a gente também estava vivendo um pouco aquilo, sabe? De ser aqueles artistas que estavam atrás do próprio som, atrás da Santa Fé, de Santa Fé, sabe? Uhum. Lugar Uhum. onde os artistas. A gente era um pouco aquilo também. E é muito louco porque de maneira heterogênea, mas cada um estava um pouco galgando aquele momento. A gente era um pouco aqueles personagens transpostos, sabe? Uhum. Um pouco transpostos. Mas eu acho que aquilo cabia um pouco. Era uma metalinguagem um pouco. E deu uma merda. O que a personagem da Maureen faria? Ah, deu uma merda com o microfone aqui, vamos improvisar e vamos embora. É um pouco o que a Mimi fez naquele momento, Sim. sabe? Então, Eu queria até cara, e eu falar, porque assim, assistindo aquela filmagem, né, que até a imagem não é muito boa, mas é o que a gente tem, né, dá pra ver, assim, que tem a direção original, tem a coreografia original, mas tá muito orgânico, porque vocês estavam sendo vocês mesmos ali, sabe? Tipo, sim. tem um brilho ali da juventude de vocês, então por isso que é muito gostoso de ver aquela montagem ali no vídeo, porque transparece muita coisa de vocês mesmos, então É, é tinha especial. essa brisa para todos nós. Tinha um pouco, é, tinha um pouco do Maurício Xavier mesmo, sabe? Um pouco que ele vivia, estava vivendo naquele momento. Tinha um pouco da Ale Maestrini, tinha um pouco do Danilo, tinha um pouco do Péricles, tinha um pouco da Bianca. Essa coisa dos artistas, claro, transposto para o Brasil, né? Uhum. Sim. Mas era um pouco aquelas, se aquelas numa outra dimensão, se aquelas pessoas tivessem se encontrado artisticamente, era aquilo um pouco que ia acontecer, sabe? O teatro musical tem um pouco muito da escalação, né? Uma outra habilidade, um pouco de, se você tiver a sorte de que a pessoa que escala tem um pouco esses, ou não sei se é um pouco do universo, sabe? De escalar algumas pessoas e acontece naquele elenco uma certa magia, sabe? Sabe? E eu acho que Uhum. nesse elenco especificamente aconteceu esse, um pouco dessa magia que às vezes acontece, não é muito comum, mas às vezes Sim. pode acontecer. Eu não lembro muito bom. Tanto que assim, tenho o maior carinho por todo mundo, né, hoje que fez, porque eu achava que era um elenco muito bom, assim, que vocês tinham ali. Não sei como era pra vocês, né, em questão de amizades e tudo mais, relacionamentos ali, mas pelo Não menos foi um vocês momento, transpareciam que era muito legal. não foi um momento muito mágico para a gente naquele momento, sabe? Até hoje a gente tem um grupo do Facebook do Rent. E eu Nossa. repito, alguns Legal. de nós trabalham sempre, né? Mas, por exemplo, eu nunca mais trabalhei com o Pacini, eu nunca mais trabalhei Nossa. com a Lê, eu trabalhei Sim. com o Dani e com o André em outras circunstâncias, não como atores.
Sim. É porque o André te Nunca mais dirigiu no trabalhei com... Vingança, né? como diretor. E o Daniel Salve, você trabalhou no que na direção dele? Ele fez Ponto de Bala, e eu fui a primeira Ah, tá, Deusona. tá. Uhum. E a gente trabalhou nessa circunstância, mas nunca mais contracenamos. Então, nós estávamos vivendo um momento desse momento de procurar um pouco Santa Fé, sabe? Um pouco dessa da coisa que viviam os personagens, de investir e de terem pais que questionavam as nossas escolhas. Era aquele momento nosso também. E era aquele um pouco o momento também da equipe criativa, da Tânia como criadora, diretora assistente, o Billy Bond, era um pouco um momento de explosão do próprio teatro musical, entende? Então era um pouco uma metalinguagem o que a gente estava vivendo. Tava acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, De transparece. falar um pouco sobre esses temas, entende? Sim. A gente o personagem do André, por exemplo, a gente não falava, não tinha a gente não falava tanto sobre travestis, sobre transexuais. Uhum. Foi um momento de Sim, mudança de chave, anos 80, sabe? Para os anos sim, 80, sabe? sim. Imagino como que deve ter sido, sim. E aí, tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Andréia, como é que era fazer La Vie Bohème? Você se divertia Então, fazendo La Vie Bohème? a gente se divertia e eu vou dizer uma coisa para você. Vou ter que voltar de novo agora para o presente. Eu dançava bastante no Alguma Coisa Podre, sabe? E algumas coreografias me remetiam um pouco ao La Vie Bohème. Peraí, deixa eu lembrar qual era. Tinha uma coreografia de Alguma Coisa Podre que me remetia. Eu sofri tanto para fazer a coreografia, e no La Vie Bohème, a gente fez rapidamente, aquilo parecia orgânico. Estava tudo certo, eu fazia tudo com muita facilidade. Eu não sei. Aí vem a coisa de ser um pouco mais jovem. Sim. Não sei, não foi nada. Tudo era orgânico, fácil, sem sofrimento. Em algum Imagino. momento, é, a coreografia estava pouco. Eu lembro assim que, por exemplo, para a coreografia da Mimi, é, eu fui aprendendo paulatinamente com a coreógrafa que era mexicana, que agora não me lembro do nome dela, faz muito tempo, e a Tânia Nardini. A referência era Madonna e, tinha a Roseli também, a Roseli Fiorelli, também fazia assistência de coreografia. Então era um pool de pessoas dando instruções, mas eu não me lembro de ter sofrimento algum para realizar. E agora que eu Juventude. voltei a dançar, um sofrimento imenso para fazer algumas coisas que, em algum momento, eu lembro de ter falado com os meus colegas: nossa, isso me remete à La Vie Bohème. Ah, lembrei. A Luz Brilhou, que é uma música da Bel Lima e do solo da Bel Lima e do Do Rodrigo Mialaré, Mealeri. Uhum. e tinha algumas coisas que me remetiam ao La Vie Bohème. A Ah, luz sim. brilhou, era uma coisa um pouco La Vie Bohème para mim. Sim. Eu sofria. La Vie Bohème, eu fazia sussu, ó, com a mão nas costas. Não sei o que acontecia. Juventude, talvez. Isso que eu falei, é juventude. A gente vai envelhecendo, a gente vai E, perdendo essas coisas. e era uma delícia, gente. Aquele grupo era uma delícia. Era uma delícia. A gente tem alguns espetáculos que a gente fica um pouco apaixonado pelo elenco, sabe? São aquelas Uhum. pessoas que naquela época eu não tinha muito noção de que eu ia ver aqueles meus colegas. Certamente, eu ia ver aqueles meus colegas outras vezes em outras produções. Eu Sim. ia acompanhar a carreira deles. E a gente era muito apaixonado, sabe? Era um elenco apaixonado pela gente. E vivi essa mesma coisa agora no Alguma Coisa Podre, a gente muito apaixonado, todos nós apaixonados.
Às vezes isso acontece. Então, o La Vie Bohème era um pouco isso. Era tá, nossa, que legal, tô fazendo esse movimentozinho junto com o meu colega aqui, que eu amo ele, meu colega, que tá fazendo o mesmo movimento que eu, sabe? Ah, Muito muito bem, divertido. muito bem. Viu, eu lembro que você uma vez me contou como que você assistiu o Rent na Broadway, que você se convidou, né? Como que foi? Foi. Então, eu fui com um amigo para Nova York, mas eu tinha só um dia. Por alguma coisa que aconteceu, eu não lembro o que que era. Não sei, eu só sei que eu tinha um dia só em Nova York. Aí, mas eu tinha uma tarde livre e à noite. Aí eu ia embarcar, tipo, logo na madrugada. E eu não tinha comprado os ingressos. Então, o que eu fiz? Eu fui para a porta do teatro, falei, pedi para falar com o manager com o meu inglesinho, que não era tudo isso. Não é até hoje, mas naquela época era, né? E eu disse para ele que que eu estava de passagem e que eu embarcaria, mostrei a passagem e eu provei de alguma maneira que eu tinha feito mimi no Brasil. E aí, isso foi no meio da tarde, ele falou, tá bem, vem aqui no meio, logo um pouco antes do espetáculo, e alguém me conduziu para uma cadeira bem no meio, bem central, e eu entrei sem pagar, convidada, me convidei. Muito bem. Maravilhosa! Me convidei e vi uma montagem maravilhosa que tinha alçapão. Chorei, cantei junto. Foi maravilhoso. E como E foi depois peguei o ver? voo. É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi ver Rent ao vivo depois de você ter feito? Que naquela época foi pouco tempo depois que você fez, não foi? Foi. Ah, foi muito emocionante, gente. Foi bem emocionante. Eu vi as diferenças. Eu lembro que fiquei bem impressionada. Tinha um alçapão. E eu lembro também de pensar na atriz fazendo. Eu fazia, eu acho. A lembrança que eu tenho, que eu não sei, que já faz 30 anos, isso sei lá quanto tempo faz, mas a lembrança que eu tenho é que eu cantava Tonight. Nessa nota, eu girava a cabeça, pessoa completamente louca. E eu lembro de ter visto a atriz fazer toda uma movimentação e na nota ela parava a cabeça, claro. Tonight. E eu fazia tonight. Erro da atriz. Então, Ah, eu fiquei muito emocionada de ter assistido e de sacar quais eram essas diferenças. Eu não lembro qual era a atriz que estava fazendo a Mimi. É que muita coisa acontece ao mesmo tempo, né, gente? Mas eu lembro desse momento, tipo, assistir sim. de graça num lugar maravilhoso. Me convidei. Não, muito bem, muito bem. Adorei dar Maravilhosa. a carteirada, né? Dei a carteirada. E aí, mais alguma pergunta, gente? Nossa, maravilhosa. Gente, eu tô encantada. Diego, você que não fez uma pergunta, tem alguma pergunta? Não, Não. não tem nenhuma pergunta, não. Eu queria falar só em relação a. Quando vocês falam que o elenco, né, tem essa conexão, a gente sente muito isso. Quando eu saí do Pole, por exemplo, que era o que você estava citando agora, eu senti muito que vocês estavam felizes fazendo aquilo. Tipo, vocês estavam motivados para entregar aquilo. E quando assisti o YouTube ali, de Ranch, eu falei, meu, dá para notar isso. Você, como É, espectador, sente isso do elenco. É muito bom, muito bom. Sim. é uma energia meio. Não sei, parece que dá um clique, sabe? Não é sempre que isso acontece, mas às vezes, assim, você encontra as pessoas e fala, nossa, era tão bom ouvir, assim, eu tô falando de agora para a sensação que eu tinha na época. Era tão bom estar na coxia e ouvir a Laila cantando a Bea, Ah, sabe? sim, Sim. Era maravilhoso. tão bom, tão gostoso ouvir a plateia rindo do Marcos Veras, do Jorge Salma, do Wendel. Era tão gostoso estar na coxia. E o Rant era isso, era tão maravilhoso, era tão emocionante ver a despedida do André Dias naquela cena da Sim, morte. sim. Era tão bom
ouvir da Cuxia Alessandra Maestrini. Era tão bom ouvir o solo do Maurício Xavier, era tão bom ouvir o do Mura e a Janaína Bianchi cantando aqueles solos do Season. Uhum. Era tão bom ouvir aquilo. Então, não é sempre que isso acontece, mas às vezes acontece do elenco se apaixonar. E é muito louco, porque não é apaixonar exatamente individualmente pelas pessoas. Porque, por exemplo, eu não tenho tanto contato mais com vários dos meus colegas. A gente tem um grupo juntos e a gente, evidentemente, torce e acompanha todos eles, mas alguns viraram bolsonaristas, então durante um tempo eu quase tive raiva de alguns deles, por exemplo. A gente entende que, ok, surtos, né? Mas às vezes a gente enfrenta um surto de amor coletivo. Surto coletivo, sabe? Um surto coletivo. Meu, Ela caiu, será? Será? Acho que sim. Acho que ela travou. Ok. E o André, pelo jeito, não aconteceu alguma coisa, porque eu até mandei mensagem pra ele e não chegou nem nada. Ah, tudo bem. Se você já quiser É, eu... encerrar, Rafa, Não, depois. mas eu queria fazer ainda mais uma pergunta pra ela. Não sei se ela consegue voltar ou não. Será se eu tiro ela da chamada? Não, Não, eu queria ter fala. perguntado pra ela se ela tem ainda, tipo, material da época, né? Porque até no nosso grupinho ali, que o Gabriel não tá, né, no nosso grupo, né? Mas eu tava mostrando que eu tenho material que o Peri Carpegiani, que era o do elenco, era o coro, ele me emprestou e ficou comigo esse material, nunca consegui devolver pra ele, né? E quem tá vendo o vídeo, tem até o programa original. Olha, Olha, que Olha. lindo. que lindo! Tira o. Não dá pra tirar o Ah, deixa eu tirar desfoque? o. Tira o Sim, desfoque. deixa eu ver. É, pronto. Ai, Ó, ai, que lindo! tem a Tira. carinha de todo Sim. Ai, mundo. tira uma foto, depois manda pra gente ver com Tem, detalhe. tem tipo, foto todo mundo aqui atrás. Lindo, 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 Ai, lindo. Uau. amigo, que Linda. Deixa eu tesouro! ver aqui, Tira. a André tá respondendo. Depois manda a foto lá pra gente. Eu quero ver com detalhe. Então tem esse programinha, né, que é o que... tipo, é um folderzinho, mas era um programa, tipo, pra época, né, Era já era uma muita Não, coisa, coisa. perfeito. né? Nossa, eu Não, tô. que isso. E, Maravilhoso. e daí tem até, tipo, porque eu acho que aqui que eu entendi, eles mandavam um convite aqui dentro, que daí tem, Olha, você abre aqui como se fosse quase uma capa de um CD, sabe? Tipo, Sim. que Uau. legal! tem a carinha de todo mundo aqui. Que legal, tem É tipo um, uma ligação, né? Explicando a sim. história. Que legal! Não, e eu não E vou falar que daí, tá lindo pra época, tá lindo porque tá lindo. É, É, sim, tá melhor que muita absolutamente. coisa que tem hoje em dia. Exato. sim. Daí eu tava até mostrando na foto, eu tenho, tipo, o script original cheio de anotação de telefones Gente. do elenco, né? Tipo, se você pega aqui, ó, por exemplo, a primeira página, tá cheio de escritos, né, de anotações. Então, tem coisa que Gente, que é o que original que eles tesouro, usavam. amigo. E Sim. daí, também tem coisa assim que tá quase se desfazendo, que é tipo o jornal da época. Tipo, que, Oh, né? Tipo revista, jornal. Deixa eu ver, onde é Nossa. tem foto foto tipo original, tipo impressa da época do Peri, que é o que me emprestou, né, com figurino. Ele tem até recortes da revista Veja, que saiu na época, né? Ó, Gente, foto do elenco, né, no final. caramba. que Demais. Lindo, incrível. lindo, lindo, lindo isso aqui. E daí tem tipo jornal, mas só tipo, tudo muito tipo, zoado já, porque é muito antigo, né? Imagina, tem 25 anos já, tudo amarelado, fotos do jornal. Tem um aqui que eu acho que é enorme, eu acho que é uma página inteira do Folha de São Paulo. Que incrível. Caraca. Demais. Nossa, eu tô maravilhada com Né? isso. Bem que tá escutando só tem que ver o vídeo, né? Porque, Sim. porque é muita coisa. Não, Sim, esse episódio é vídeo obrigatório. por favor, gente. Tem que ter vídeo. Só Sim. pra ver Isso essas coisas aqui, que o Rafa tá mostrando. esse aqui eu vou tentar colocar depois na internet, eu vou dar um jeito de colocar, mas é bastante coisa. E aí, curtiram a participação dele? Pena que o André não pôde participar, né? Mas enfim, aconteceu alguma coisa e
Mas foi ótimo. Eu Ai, adoro escutar a André Nossa, eu Marquis contar as amei. nossa, histórias. Nossa, muito bom. o que eu falei pra ela é verdade, que ainda bem que minha câmera não tá aparecendo, que eu tô toda cagada. Meu Deus, eu ri, eu chorei. Nossa. A gente tem que fazer uma parte 2, parte 3, convidar outras pessoas Ai, por para contar. favor. E agora, Ah, até eu recentemente, eu tava tava. me tremendo, eu tava me tremendo toda aqui falando com o André quando ela entrou. Eu tava tipo, ai meu Deus. Aí eu me controlei porque baixou aqui, pois desde manhã eu tava, meu Deus, eu vou falar com o André e com o André. Infelizmente não deu com o André, Não, mas eu tava com assim, meu Deus, eu vou falar com a Andréia hoje, meu Deus do céu, socorro. daí, pra mim, assim, tipo, tem gente assim, que eu amo, igual, por exemplo, o Maurício Xavier. E agora eu tava trabalhando com ele no Mágico de Oz, sabe? Então, assim, é incrível saber uma pessoa que fez parte disso com ali junto, sabe? Então é muito legal. Eu É curto muito. surreal saber que ainda eles estão por aí e a gente pode comentar sobre isso com eles. Eu Sim. acho isso É. de uma. Eu não sei nem explicar o que que eu sinto. Não É sei, isso. gente. E você viu, tipo assim, que a questão, por exemplo, igual de encontrar o pai do Jonathan Larson, pra mim isso é uma coisa muito. Por exemplo, a Andrea Marquinhos não tinha essa noção, igual ela falou, né? Mas imagina pra quem tinha noção, igual, porque eu sei que na época a Bianca Tadini já tinha assistido fora, eu acho que o Daniel Salvo também, então eles tinham uma noção muito grande. Então, Nossa. imagina o que quer receber o pai do Jonathan Larson pra ali, né, no almoço junto e conversar Então, e. no próximo Clube do Musical sobre o Range, a gente vai chamar os dois. Só Assim, que eu quero assim. saber tudo sobre o pai do Jonathan Larson. Sim. E é triste porque o pai do Jonathan Larson faleceu, né, final do ano passado. Foi, acho que até na Foi. véspera de Natal. E eu lembro que foi muito engraçado, que eu tava mandando mensagem com a André Marquis, né, falando de Natal, não sei o que, a gente conversando. E daí eu abri o Instagram e vi que o pai dele tinha morrido. Daí eu falei pra ela, nossa, acabei de ver a notícia que o Papa Larson morreu. E foi triste, né, porque ele é uma pessoa que quis levar, né, o trabalho do filho dele para frente e fazer jus, né, ao trabalho. Sim. Então é incrível, é incrível. É, Eu- Rent é, Ai, gente, acho Ranch assim, mexe com qualquer um. Nossa, eu tô É. aqui num misto de sensações que eu tô assim, ao mesmo tempo que eu tô com o coração quentinho, eu tô, meu Deus, como assim? Isso é incrível. Tá uma é mistura porque de sentimento é aqui, porque eu nossa. acho que o Rent, igual ela falou, tipo, tem um lance, um cara lá, norte-americano, que tava fazendo uma coisa lá dentro do quarto dele, né, da casa dele, né, num lugar apertado, e que explodiu ele também, de repente nem sabia o quão grandioso seria tudo isso, e continuar contando essa história, e até nos dias E de ele não hoje poder as pessoas ver, saber, isso que é o ele não poder pior. ver, É. e para ver que como assim conecta as pessoas, como é importante para todo mundo, então Rent é muito especial, tipo assim, Eu não Uhum. tem achei palavra. magnífico essa questão dela falar, dela não ter noção do que era. Sim, Porque isso é o personagem, tipo, você não tem noção, você tá doente, você não sabe no que isso vai dar, você só tá vendo um monte de gente morrer, então bora viver, sabe? Então é meio essa irresponsabilidade na vivência, e ela dizer que pra gente, tipo, eu não tinha noção do tamanho que era, e hoje eu tenho essa responsabilidade, tanto é que quando a Lê perguntou pra ela como você faria a Mimi mais, tipo, sem você hoje, né? Acho que não teria esse tom de Né? inocência ou de irresponsabilidade na personagem que deveria ter. Então, é Seria uma uma coisa coisa muito. mais pressionada, né? É, que tentaria trazer uma emoção um pouco maior, talvez, não sei, teorias sim, da minha cabeça, mas que essa Sim. responsabilidade era muito essencial para a personagem. Tipo, eu vou Hum. viver e vou ver o que acontece. Sim, eu acho que sim, se. sim. Por isso que eu perguntei isso pra ela hoje, porque hoje ela sabe o peso que a obra tem. E na época, eu acho que é exatamente isso. Tinha que ser uma coisa bem inocente, irresponsável. E aí, por isso que eu perguntei, porque aí ela, com a maturidade que ela tem, como é que faria? Que aí eu acho que fica essa pressão absurda de falar, É, tipo, eu tenho que ter respeito com a obra, tenho que ter carinho com a obra, mas tenho que transmitir o que a obra quer. Como é que eu vou fazer isso? Acho que ia ser uma coisa que é imensurável você conseguir ter essa sim. visão. E aquela coisa até que é uma coisa que a própria Mimi fala, né, da música, né, I have baggage too, né, que ela tem bagagem, mas ela falando da questão do HIV, mas ela tá, tipo, falando que ela já viveu bastante para saber o que ela tá fazendo as coisas. E na época, quando você é jovem, você acha que já viveu o suficiente para saber o que você tá fazendo, mas você não sabe, tipo, você é muito jovem para saber. Então, de repente, hoje ela poderia falar, I have baggage, né, então Sim. ela tem É. essa bagagem para fazer uma Mimi com uma construção totalmente diferente e de repente fazer.
a Mimi que é a direção original mandaria, não sei. Mas não que não funcionou na época, funcionou de forma maravilhosa. Ela estava fazendo o que foi dito para ela e da forma que ela achava Sim. que era adequado também. Não, E mas eu é acho isso que. é isso, desculpa. Falei, falei. É só isso que eu acho que é complemento que o Diego falou. Que foi ótimo ela ser Sim, essa pessoa irresponsável, inocente, matura, que aí colocou uma outra bagagem, né? Agora que é a baggage. Colocou uma outro tipo de bagagem. sim. Então, ideal. É. E eu acho que é E por isso que as montagens acadêmicas de Range funcionam tão bem. Eu não tinha parado para pensar quando eu falei antes dela entrar, e ela falou: a gente estava ali lutando, procurando nossa Santa Fé. E eu acho que é por isso. Ela falou da Carol Botelho, a Carol Botelho fez a primeira montagem que eu vi, da Cal. Eu achei que o Que programa legal. digitalizado. E ela era a Mimi, a Gabi Porto fez a Maureen, enfim, era um elenco bem sim, legal. E eu acho que é por isso que funciona tão bem, porque é muito orgânico, né? E, para, né, enfim, fazer novas montagens profissionais, hoje em dia, com o apuro técnico que o teatro musical tem, é preciso lutar um pouquinho mais para retomar essa organicidade da coisa. Então, acho que talvez por isso que montagem acadêmica funciona Fica muito bem. mais Acho que natural. ano passado eu vi uma da Seften aqui no Rio, acho que eu vi, sei lá, 3 vezes. E assim, fiquei completamente maravilhado também. Inclusive, muito melhor do que muitas montagens profissionais que eu já vi na vida de musicais. E acadêmico, assim. E acho que por essa verdade. E eu não tinha parado para pensar antes. Mas quando ela falou, me deu esse clique. Real. é incrível esse elenco, por isso que eu tenho muito carinho. E é engraçado que eu sempre tenho essa coisa meio de starstruck, né, com esses elencos originais, que eu fico assim meio abalado com eles, a presença deles. Apesar que assim, com o André Marques a gente já ficou muito amigo, muito próximo, então é tranquilo até. Mas eu lembro que eu gravei um podcast com ela, que é a época que a gente lançava o Boteco, né, Musicalcast, que era só entrevista com uma pessoa. E ela veio até em casa para gravar, aqui no quarto onde eu tô gravando mesmo. Eu fiz tipo, um mini estúdio aqui pra gente poder gravar. E assim, e ela cantou Out Tonight pra mim, né, na gravação. Eu falei, putz, quem diria que um dia André Marquinhos estaria cantando no meu quarto Out Tonight Que para escutar, sabe? sonho! Que demais! E tipo assim, ela cantou assim, uma potência vocal que eu falei, meu Deus, os vizinhos estão todo mundo escutando, porque assim, foi assim, incrível, incrível. Que sensacional, amigo. É, então, maravilhosa, maravilhosa. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa de Ranch? Finalizar em alguma coisa? Se isso tudo que a gente fez aqui não fez as pessoas pararem para prestar atenção em Ranch, eu não sei o que que vai. Sim. Ah, deixa eu até mostrar uma coisa que. Deixa eu só tirar aqui do Blur. É que tem quem estiver vendo o vídeo, que esse livro até é da Letícia, né? Letícia, que é o Borrow Sim, Days. Tem aqui, ó, deixa eu ler sim, eu aqui, The comecei Wider a Works ler, of Jonathan Larson, eu comecei né? a ler e aí eu sabia que eu ia demorar porque eu tô Sim. enrolada com o trabalho. Eu falei, não, vai, Rafael, lê aí, depois eu leio com calma, Então, mas eu porque tô assim, ansiosíssima para devorar esse é, negócio. esse livro é muito bom, porque fala com detalhes do trabalho do Jonathan Larson, tanto com o musical Superbia, que é falando no Tic Tic Boom, próprio Tic Tic Boom, Rent, e outros pequenos musicais que ele escreveu também, né, que nunca foi para frente. Então é bem interessante. Então, assim, eu tô assim, num momento assim que tô afundado no trabalho de Jonathan Larson. E ele é incrível, ele é incrível. Tipo assim, eu vejo as coisas dele no YouTube, tipo, documentários, tô sempre chorando, assistindo e vendo. Então, ele é incrível E esse eu queria homem. comentar quando eu fui comprar esse livro, na verdade eu ganhei esse livro, né, que eu tive em Nova York em maio. E aí a gente foi numa livraria, eu e minha mãe, que é uma livraria especializada em teatro musical, que fica lá no perto do Times Square. Quando eu peguei esse livro, foi muito engraçado que a vendedora olhou pra mim e ela falou pra mim: Nossa, mas você é fã do Jonathan Larson? Eu falei, sou. Por quê? Aí ela falou: Não, porque você é tão novinha pra ser. E você fica. E a menina acho que era mais nova que eu. É, é que ela não deve gostar tanto mais, por isso. E assim, qual que é o seu favorito dele? Aí eu peguei ela de surpresa, porque eu amo Ranch, mas meu favorito dele é Tic Tic Boom. Sim. E aí eu falei, né, Tic Tic Boom, ela me olhou assim, surpresa, até o Cacho olhou pra mim e falou, você é a primeira pessoa que não fala que não é Ranch, porque todo mundo que vem aqui vem louco pra falar de Ranch.
Lógico, né? É mais conhecido. discutir. E vem todo mundo discutir Ranch. Então, tipo, eu não, e é muito engraçada porque eu nem tava puxando o assunto, a menina que virou pra mim e falou: "Ah, qual que é o seu favorito?" E aí eu me senti muito adolescente, sabe? Falando, meu favorito é tal. Ah, mas enfim, gente, foi um, né, clube do musical maravilhoso, né? Então, Sim. quem escutou até aqui, quer participar de futuros clubes musicais, acesse o catarse.me/musicalcast, assina o nosso conteúdo que é baratinho, você vai participar de um grupo exclusivo no WhatsApp, que a gente vai combinar qual que vai ser o próximo musical do clube do musical, e De você vai ter esse preferência contato com uma gostoso. democracia, porque já rolou aqui alguns que o Rafael obrigou a gente. Sim, exatamente. A gente já fez de vários musicais, né? A gente falou do Tic Tic Boom, Come From Away, o Ride the Cyclone, o West Side Story, né? Que a gente Foi, West fez. Foi. Side. E Nossa, aí é foi legal que demais. aí a gente realmente, a galera dá indicação, a gente faz enquete com tudo pra chegar num conceito, menos quando é algum musical que o Rafael quer, que é obrigar todo mundo a ver. Mas de resto é bem democrático, tá? Sim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, quem está escutando, porque esse episódio vai virar podcast. E espero que. Eu acho que vai virar vídeo também. Por Então, favor, tem que virar vídeo, tem que mostrar as coisas que sim, você mostrou. sim. Enfim, mas eu acho que é isso, né, gente? Mas obrigado a vocês que participaram e a gente fica até o próximo Clube do Musical, tá bom? Até mais, gente. Partiu. Tchau, Beijos. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. tchau, É. tchau.